Tem gente que reescreveu o currículo 6 vezes, pediu para amigos revisarem, contratou alguém para formatar e continua sem receber uma ligação. Se isso soa familiar, o problema nunca foi a qualidade do que estava escrito. Foi para quem esse currículo foi escrito. E provavelmente ele não foi escrito para quem está lendo primeiro. Porque quem lê primeiro não é um recrutador, é um sistema automático. E esse sistema não lê do jeito que um ser humano lê. Ele escaneia, filtra por palavras específicas e rejeita o que não reconhece. Antes de qualquer pessoa abrir o seu arquivo. Isso tem nome. Chama-se ATS, em português, Sistema de Rastreamento e Triagem de Candidatos. Mas o nome importa menos do que o efeito. Mais de 70% dos currículos são eliminados por esse sistema antes de chegarem aos olhos de qualquer recrutador. A maioria das pessoas que está mandando currículo e não ouve nada, não está perdendo para candidatos melhores. Está perdendo para um filtro que nunca foi apresentado a elas. Nos próximos minutos, a gente vai resolver 2 problemas ao mesmo tempo. Entender esse sistema, o que ele procura, como ele elimina, por que o seu currículo provavelmente está caindo nessa armadilha, e reescrevê-lo com a ajuda de IA, de um jeito que passe por esse filtro e chegue bem na mão de um recrutador de verdade. Você vai sair daqui com o processo completo, com o prompt exato para usar no ChatGPT ou no Claude, os 2 com versão gratuita, com o que verificar antes de enviar, e com um currículo que pode ser diferente ainda hoje. Isso não é teoria, é o processo que funciona. A conta existe, vamos fazer ela. Pensa em como funciona uma grande empresa quando abre uma vaga. O RH publica o anúncio. Em 48 horas, chegam 400 currículos. Em algumas empresas maiores, 800 ou mais. Um único analista não consegue ler tudo isso antes de fechar a seleção. Por isso, empresas de grande e médio porte, e cada vez mais as pequenas também, usam um software de triagem automática que faz uma varredura inicial antes de qualquer humano ver. No Brasil, as plataformas que mais operam com esse sistema são Gup, LinkedIn, Keto e portais corporativos como SAP SuccessFactors e Workday. Quando você aplica por qualquer uma delas, há grande probabilidade de que o seu currículo passe por um filtro automático antes de chegar a uma pessoa. O que esse filtro faz? Ele lê o currículo em busca de palavras-chave. Não de experiência, não de potencial, não de tom. Palavras específicas que aparecem na descrição da vaga. A empresa está contratando um analista de marketing digital com experiência em mídia paga? O sistema vai procurar marketing digital, mídia paga, Google Ads, Meta Ads, gestão de campanhas. Se essas expressões não aparecerem no seu currículo, não variações criativas, não sinônimos bem intencionados, as expressões exatas ou muito próximas, o sistema descarta, sem julgamento, sem ouvir o que você fez nos últimos 8 anos, sem saber que você gerenciou exatamente isso, mas chamou de tráfego pago ou campanhas patrocinadas, em vez de mídia paga. Pesquisas sobre o uso de ATS em processos seletivos apontam que cerca de 75% dos currículos são descartados antes de chegarem a um recrutador humano. 3 em cada 4 pessoas que aplicam para uma vaga são eliminadas antes do primeiro olhar humano. Isso não é incompetência. É um descasamento de linguagem entre o que o profissional escreveu e o que o sistema está procurando. A maioria dos profissionais no mercado hoje nunca recebeu esse briefing. Não é frescura, é dado. A outra coisa que o ATS faz, e que quase ninguém sabe, é tentar processar o formato do arquivo. Colunas duplas, tabelas, cabeçalhos em caixas de texto, ícones no lugar de palavras, imagens decorativas. Para um humano, isso parece organizado e moderno. Para o sistema, parece bagunça. Em casos extremos, o ATS lê o arquivo como se as informações estivessem na ordem errada, porque ele processa linha por linha, de forma estritamente linear. Um currículo com foto na lateral esquerda e layout em 2 colunas pode ser lido pelo sistema como foto, nome, 2 anos depois, cargo, e-mail, cidade. Tudo intercalado, tudo embaralhado.
O currículo mais visualmente sofisticado da seleção pode ser o que o sistema menos consegue processar. Isso não é exceção. É o motivo pelo qual a indústria de recrutamento inteira fala sobre formato ATS Safe internamente, enquanto o candidato continua sem entender por que não é chamado. Agora que esse filtro tem nome e tem mecanismo, a pergunta muda. Não é mais por que meu currículo não é bom o suficiente? É como escrevo um currículo que esse sistema consiga ler e que um recrutador queira ler depois. É exatamente isso que vem a seguir. Quem está assistindo a esse vídeo provavelmente não é alguém que nunca tentou melhorar o currículo. É alguém que tentou, revisou, reformatou, pediu opinião e ficou sem resposta mesmo assim. E aqui está o ponto que o conteúdo genérico sobre currículo não explica. A maioria dos conselhos que circulam foi criada pensando no leitor humano. Seja objetivo, use verbos de ação, quantifique seus resultados. Tudo certo, para a segunda etapa, para o momento em que um recrutador vai ler. O problema é que, sem passar pelo filtro automático, o recrutador nunca chega nessa leitura. Vamos falar do template que todo mundo usa. Aquele modelo com duas colunas, informações pessoais na esquerda, experiência na direita, habilidades em caixinhas com bolinhas. Visualmente limpo, parece profissional. Esse formato é um dos que pior performam em sistemas ATS. Exatamente porque a estrutura de colunas confunde a leitura sequencial do software. O que o humano vê como organizado, o sistema lê como embaralhado. O mesmo vale para currículos feitos em Canva ou em editores de design online. Eles são exportados como imagem ou como PDF com camadas visuais, e ATS não consegue extrair texto de imagem. O arquivo chega, o sistema tenta ler, não encontra conteúdo estruturado, e o seu nome desaparece da lista. O currículo pode ser literalmente invisível para o sistema. Você aplicou, o arquivo chegou, e foi como se não tivesse chegado. É por isso que reescrever o conteúdo sem mudar a estrutura e sem adaptar a linguagem para a vaga específica resolve metade do problema, na melhor das hipóteses. Você pode ter as palavras certas no lugar errado, no formato errado, para a vaga errada. A IA resolve essa equação de um jeito que editar sozinho, por mais cuidado que você tenha, não consegue com a mesma velocidade ou precisão. Ela lê a descrição da vaga, identifica as palavras-chave que o ATS vai procurar, compara com o que está no seu currículo e aponta onde há descasamento de linguagem, em segundos, com os seus dados reais, sem inventar nada. Não é IA como conceito abstrato. É uma ferramenta com uma função específica e explicável, e essa função você vai ver nos próximos minutos. A conta existe. Vamos fazer ela. Ferramentas: ChatGPT ou Claude. Os dois têm versão gratuita que funciona para esse processo. Não precisa assinar nada, não precisa configurar nada, não precisa saber programar. Uma janela de texto aberta no navegador. É isso. Os 15 minutos ficam distribuídos assim: 3 minutos para abrir a descrição da vaga para a qual você vai aplicar e copiar o texto completo. Não só o título, o texto inteiro com requisitos e responsabilidades. 2 minutos para ter o seu currículo atual em texto simples, só o conteúdo copiado sem formatação. 8 minutos para rodar o prompt, ler o que a IA sugere e decidir o que adaptar com base nas suas informações reais. 2 minutos para a verificação final antes de formatar para envio. 15 minutos. Com as suas informações, sem mentir, sem inflar experiências que você não tem. Agora o prompt. Vou falar devagar aqui. Copie se precisar ou pause para anotar. Você vai abrir o ChatGPT ou o Claude e escrever o seguinte, substituindo os campos entre colchetes pelas suas informações. Você é um especialista em recrutamento com profundo conhecimento sobre sistemas ATS, softwares de triagem automática de currículos. Vou te fornecer 2 informações: a descrição de uma vaga e o meu currículo atual em texto simples. Sua tarefa é, primeiro, identificar as palavras-chave e expressões da vaga que o ATS vai priorizar. Segundo, comparar com o que está no meu currículo e apontar onde há descasamento de linguagem, onde usei termos diferentes para descrever a mesma habilidade ou experiência. Terceiro, reescrever as seções que precisam de ajuste, incorporando as palavras-chave da vaga de forma natural,
sem inventar experiências que não tenho. Quarto, indicar se há algum requisito da vaga não coberto no meu currículo e como posso abordá-lo honestamente. Aqui está a descrição da vaga. Colhe o texto completo da vaga. Aqui está o meu currículo atual. Colhe o texto do currículo. Esse é o prompt. A clareza do pedido determina a qualidade do resultado. Quanto mais específico você é com a IA, mais específico e útil é o que ela devolve. O que acontece depois disso? A IA vai entregar uma análise com as palavras-chave da vaga, o que está descasado no seu currículo, e uma versão reescrita das seções relevantes. Essa versão vai soar como o seu currículo, porque é baseada no que você já escreveu, mas com linguagem alinhada ao que o sistema de triagem está procurando. Duas coisas importantes antes de copiar o resultado. A primeira, leia antes de colar em qualquer lugar. A IA pode ajustar uma expressão de um jeito que não representa exatamente o que você fez. Se ela escreveu, liderou equipe de 15 pessoas, e você liderava uma de 8, corrija para 8. O objetivo é otimizar a linguagem, não distorcer a realidade. Qualquer imprecisão no currículo aparece na entrevista, e aí o problema é maior do que não ser chamado. A segunda, se você está em transição de carreira, saindo de uma área para outra, de CLT para uma carreira digital, adapte o prompt. Na instrução de reescrita, adicione: considere que estou em transição de carreira de área atual para área de destino, e quero destacar as habilidades transferíveis sem exagerar na experiência direta que ainda não tenho. A IA vai priorizar as conexões reais entre o que você já fez e o que a nova área pede, e essas conexões existem mais do que você imagina. Um profissional de vendas que gerenciava pipeline tem domínio de CRM. Um professor que apresentava para turmas grandes tem comunicação estruturada. A habilidade é real. A linguagem que a conecta à vaga nova é o que faltava. O processo está feito. Você não precisa de experiência técnica. Precisa das duas informações, a vaga e o currículo, e de 15 minutos. Se quiser ir além do que esse vídeo cobre, com templates prontos no formato ATS Safe, o modelo de carta de apresentação para acompanhar o currículo otimizado e um guia de como adaptar a linguagem para diferentes tipos de vaga e processo seletivo, tem um material na descrição que faz esse trabalho por você. Chama-se Currículo que Contrata. O link está lá. O currículo está reescrito. O que falta antes de enviar? 3 verificações. Rápidas, mas as 3 importam. A primeira, as palavras-chave da vaga estão no documento? Abra a descrição da vaga. Identifique entre 5 e 8 expressões que aparecem mais de uma vez ou que estão na seção de requisitos obrigatórios. Agora faça uma busca no seu arquivo. Ctrl F, a expressão exata. Se alguma não aparecer, é porque a IA pode ter sugerido um sinônimo que o ATS não vai reconhecer. Substitua pela expressão original da vaga onde o contexto permitir. A segunda, o formato está livre de elementos que confundem o sistema de triagem, sem colunas duplas, sem tabelas, sem caixas de texto flutuantes, sem ícones no lugar de palavras, sem foto embutida em moldura decorativa. O formato ideal para a ATS é o mais simples possível. Uma coluna, texto corrido, títulos de seção em negrito, margens padrão, fonte legível, Arial ou calibre, tamanho 10:12. Para envio digital, o que importa é que o sistema consiga ler o arquivo. Para uma entrevista presencial onde você entrega impresso, uma versão mais elaborada funciona, porque ali quem lê é humano desde o início. A terceira, o currículo ainda faz sentido para um humano? Essa verificação existe porque é possível otimizar tanto para palavras-chave que o texto começa a soar artificial. Profissional com expertise em gestão de projetos, metodologias ágeis, Scrum, Kanban, Sprint Planning e retrospectivas. Tudo numa frase pode passar pelo ATS e soar como currículo gerado por robô para qualquer recrutador que leia depois. O equilíbrio é este. As palavras certas dentro de frases que descrevem o que você realmente fez. O teste é simples. Leia o currículo revisado em voz alta.
Se você tropeçar numa frase, ela vai soar estranha para um recrutador também. Reescreva até que flua. E para quem está em transição de área e ainda tem aquela dúvida sobre como o currículo vai parecer para vagas que pedem experiências que você ainda não tem de forma direta, você não precisa ter feito exatamente o que a vaga pede. Precisa mostrar onde o que você fez se conecta com o que a vaga exige. Isso é diferente de mentir, é traduzir. A IA faz essa tradução quando você é específico no prompt. O que você faz depois é confirmar que a tradução está correta. Com as 3 verificações feitas, o currículo está pronto. Não perfeito para todas as vagas, adequado para essa vaga, para esse sistema de triagem e para o recrutador que vai ler depois do filtro. Para quem quer sair desse vídeo com algo prático na mão, os templates ATS Safe prontos para editar e o modelo de carta de apresentação para acompanhar o currículo otimizado está tudo na descrição. Então, o que ficou aqui? Você não estava enviando um currículo ruim. Estava enviando um currículo que o sistema automático não conseguia processar e que era eliminado antes de qualquer recrutador abrir. Isso tem solução. E ela é mais simples e mais acessível do que parecia antes desse vídeo. O processo. Copie a descrição da vaga, reúna o currículo atual em texto simples, rode o prompt no ChatGPT ou no Claude, revise o output com as suas informações reais, verifique as palavras-chave, cheque o formato, teste a leitura em voz alta. 15 minutos. Gratuito. Sem conhecimento técnico. O que a IA faz nesse processo não é escrever por você, é traduzir o que você já fez para a linguagem que o sistema de triagem entende. Você não está terceirizando a sua história para uma máquina, está usando uma ferramenta para que essa história chegue onde ela precisa chegar. E isso importa especialmente antes de pedir demissão, não depois. Porque o currículo não é só o documento que você envia quando já saiu. É o que você usa para testar o mercado enquanto ainda está empregado, para entender quanto tempo a transição vai levar de verdade, para ter clareza sobre qual distância existe entre onde você está agora e onde quer estar. Quem tem filhos, financiamento e alguém que depende do salário não pode descobrir essa distância depois de já ter saltado. Precisa saber antes. Agora você tem o processo. Você tem o prompt. Você sabe o que verificar. O próximo passo é executar, ainda com a carteira assinada no bolso, com tempo para ajustar, com a segurança de quem está construindo a saída antes de precisar correr. O currículo nunca foi o problema. O sistema que o lia era. E agora você sabe como escrever para esse sistema, sem abrir mão de quem você é e do que você construiu. Se quiser ver como aplicar essa mesma lógica de palavras-chave ao perfil do LinkedIn, para que recrutadores te encontrem sem que você precise mandar nada, o próximo vídeo começa exatamente aí.